Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem da Bíblia. Eu convido a amada igreja a me acompanhar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7, os versos do 1 ao 7. Juízes 7, do 1 ao 7. Livro de Juízes, capítulo 7, e os versos do 1 ao 7. Amém? Amém, queridos? Podemos ler, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez poder estar aqui na tua presença, Senhor, reunido com o teu povo diante da tua palavra, onde iremos ministrar a palavra que vem do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, abra o nosso entendimento, o nosso discernimento, torna as nossas mentes cativas, Senhor, aos teus ensinamentos, e que possamos entender e compreender qual a mensagem que o Senhor reservou para nós nesta noite abençoada. Te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quando a fonte do terror vira fonte da vitória. Essa semana
eu estava em casa conversando com minha amada e preciosa esposa, e ela então começou a me questionar com relação à construção do templo da Igreja Batista Novo Horizonte. Em dado momento, ela me disse: mas você tem coragem para começar um templo no meio de tanta tribulação? As coisas que Deus faz. A minha filha no hospital, eu doente, precisando ainda fazer alguns exames de saúde, a igreja tão pequena, somos tão poucos para enfrentar uma obra de tamanha importância, de tamanha envergadura. Como que você vai ter coragem de começar esta obra assim? E na hora, Deus me deu a palavra desta noite, e eu disse a ela: Gideão só pôde contar com 300. Em termos de igreja, se eu pelo menos tivesse 300 aqui nessa igreja, mas não temos. E a coragem? Se eu fosse confiar no braço de carne, fazia nada. Confiar no Senhor. Porque Gideão, quando foi chamado, ele pediu um sinal para Deus. Interessante. Gideão disse: Senhor, se és tu mesmo que estás falando comigo, me dê um sinal. Eu vou botar um capucho de lã aqui, e que chova em toda a volta no campo, que tudo fique molhado, mas que o capucho de lã fique seco. Quando foi no outro dia de manhã, todo o campo molhado, o capucho seco. Mesmo assim, ele era um homem imprudente e pediu mais uma confirmação a Deus: Senhor, se és tu mesmo que estás comigo, faça o inverso, que chova e só molhe agora o capucho de lã, e que o restante da terra fique seco. No dia seguinte, só o capucho de lã estava molhado de torcer, escorrer, e o restante estava seco. E ali realmente ele sentiu firmeza de que não era uma visagem, não era uma coisa da cabeça dele, porque a gente precisa realmente, de certa forma, porque o diabo é astuto, as astutas ciladas do inimigo. De repente a gente acha que as coisas é de Deus, e é Satanás ali, travestido de anjo de luz, enganando a gente, para jogar a gente numa fria. Então nós pedíamos sinais, de certa forma, também a Deus. Por que não? Senhor, se tu estás neste negócio conosco, porque já foi o lema desta igreja quando nós abrimos, texto de Atos, em que Gamaliel disse: dai de mão a estes homens. Se esta obra for dos homens, por si mesmo perecerá. Mas se esta obra for de Deus, vocês vão correr o risco de estar lutando contra o próprio Deus. Então espera. E foi este sentimento que eu disse: Senhor, se essa obra foi coisa da minha cabeça, então que termine logo. Mas Deus tem confirmado. Porque, irmão, convenhamos, uma igreja tão pequena, com pessoas pobres, nós somos todos pobres aqui. Se a gente disser que comprou um terreno no Novo Horizonte, que é um bairro hoje super valorizado, por 38 mil na época, e hoje se eu falar 100 mil, fico sem ele. E nós conseguimos, não me pergunte como, pagar 38 mil. Pagamos 7 meses antes do prazo. É sinal de Deus ou não é? O prazo que o homem nos deu, 7 meses, a gente conseguiu pagar o terreno. E seguimos juntando. O saldo de caixa quando terminou o terreno era R$56, né? Ainda sobrou, irmão, R$56. Você acha pouco? Esse pouco na mão de Jeová, ele multiplicou, e a gente hoje já está com uma quantia boa, que eu não vou dizer quanto, que o engenheiro disse que dá para começar. E aí o último sinal que ele me dava foi algo fantástico. O mato tomou conta do terreno. Estávamos aqui na tarde de oração, acho que a irmã Socorro estava aqui comigo. Quando eu veio um cidadão ali, parou e insistiu. Ele não é crente, viu que a gente estava no meio da palavra aqui na tarde de oração, e o homem ficou me chamando ali da porta, me chamando. Aí eu, irmãos, com licença, eu tive que fazer uma coisa que eu não gosto, que é interromper a palavra de Deus. Mas fui lá. Ele disse: pastor,
eu sou o vizinho do terreno da igreja. Olha, pastor, é o seguinte, aquele mato que está lá, apareceu 2 cobras jararaca, uma grande e um filhote, o que dá a entender que se tem um filhote deve ter mais, e matamos as cobras. Mas eu tenho medo que as cobras subam pelo muro e passem para minha casa, jararaca, né? Vai picar uma criança, Deus me livre. E é o seguinte, eu não quero que o senhor se preocupe com nada. Já fui na prefeitura, já conversei com o pessoal, já me prometeram que vão mandar segunda-feira lá tratores, caminhão, máquina, vão limpar o terreno. Eu só preciso de 2 coisas suas. Primeira, a sua autorização para limpar o terreno. E a segunda, se o senhor pode arranjar alguém para tirar o arame, porque os da prefeitura querem que quando chegar lá já esteja sem o arame. Eu, meu irmão, tá certo. Deus me livre que, né, você contra. Ele arrumou tudo de graça lá para limpar o nosso terreno. Aí eu falei, isso era num sábado. No domingo eu falei com um amigo meu, o Valdez, para ele vir na segunda-feira cedo, 7 horas da manhã, vir aqui em casa pra gente ir lá para tirar, ele me ajudar a tirar o arame. E ele veio, 7 horas da manhã, nós fomos pro terreno. Quando eu chego no terreno, o arame tinha sido tirado. Aí o velhinho que mora de frente ao terreno, seu Chico das Redes, me viu, veio sorridente. Pastor, olha, como eu sabia que o senhor autorizou a tirar, eu falei aqui com o filho da irmã Terezinha, arrancaram a cerca, estava prontinho para as máquinas chegar. E aí vamos esperar que venha limpar. A irmã Terezinha chegou numa alegria aqui. Irmã Dalmira, aconteceu algo maravilhoso. Era tanta da máquina, tanto trator, tanta gente, entraram lá no terreno da igreja, limparam tudo. Vá lá para ver. Eu fui ver. Quando cheguei lá, não acreditava. Os caras deixaram o terreno limpinho, pronto. Sabe para quê? Para começar uma construção. Senhor, faça chover só em cima do capucho. Terreno limpo. Sabe quanto nós gastamos? Nada. Limpinho o terreno. Então, eu não tenho 300. Nós vamos ver aqui que o Gideão, ele foi um dos juízes de Israel e foi chamado num momento muito difícil da vida de Israel, porque Israel havia partido para a idolatria, abandonaram Deus. E aí, quando Deus chama Gideão, o povo estava sofrendo muito nas mãos de 2 inimigos sagazes e cruéis. Eles destruíam todos os anos os produtos da terra de Canaã. Pensa comigo, tudo que eles plantavam, os camaradas iam lá e roubavam. Eles tinham todo o trabalho, aí na hora de colher, os inimigos eram mais fortes, iam lá, pegavam a produção deles e eles começaram a passar fome. Saqueavam o país e faziam a vida deles se tornar intolerável. Quem eram os inimigos de Israel? Vamos para Juízes 6, do 6 ao 16, um pouquinho antes, Juízes 6, eu vou ler do 6 ao 16. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, irmão, 7 anos. Eu acho muito interessante isso, porque eles fizeram o que era mal, e aí foram sofrer as consequências do que tinham feito. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra Israel. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para as destruir. Este é o estrago que o devorador faz na vida da gente, quando a gente não está bem com Deus.
Como gafanhoto, ele vem e destrói o que nós temos, e principalmente a provisão. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles se lembraram agora, depois de 7 anos de estar passando trabalho. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Veja bem, ó, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim. O que Deus quer é que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos e que, seja lá o que você fez, se arrependa, clame, busque ao Senhor. E ele enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiram, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Deus tinha dado a terra, e eles, por desobedecerem ao Senhor, estavam lá vivendo uma vida desgraçada e miserável, com os outros saqueando eles. 7 anos, 7 anos na mão dos inimigos. E disse-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. No verso 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Joás era o pai de Gideão. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, presta atenção aqui, ó, a saída de Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Irmão, quantas vezes na nossa vida a gente faz isso? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas por que é que, se o Senhor é conosco, por que está nos sobrevindo tanta desgraça? Isto é um hábito que nós temos, fechado nossos olhos, nós não percebemos que, se está nos sobrevindo algum mal, alguma coisa aconteceu, porque o Senhor é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas a gente esquece da lei da semeadura e da colheita. Gideão diz: Senhor, por que é que tudo isso nos sobreveio? 7 anos o povo na idolatria virou as costas para Deus. E aí Gideão pega ingenuamente e quer transferir a culpa. Tira a culpa do povo e joga a culpa em quem? Em Deus. O Senhor não está sendo conosco, o Senhor não está nos protegendo. Quer dizer, os camaradas estão no pecado, estão podres de pecado, viraram as costas para Deus e vai botar a culpa em Deus porque está colhendo o fruto do que plantou. Se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha o que foi que ele disse aqui, ó: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. De novo a visão do homem para si mesmo, para sua condição humana. Isso acontece comigo, com você, quando a gente tem medo de enfrentar alguma coisa que Deus mandou a gente fazer, e a gente se esquece que, se Ele mandou, Ele se responsabiliza, e a gente olha para as circunstâncias, olha para nós mesmos: ah, eu sou o menor da casa de meu pai, a minha família é pobre. Ah, irmão, essa palavra é para mim. Se Deus falou com Gideão desse jeito, eu estou entendendo que Ele também falou comigo. Tem horas eu me sinto fraco. Edson, como é que tu vai fazer uma igreja, Edson, se nós não temos dinheiro para pagar? Mas nós servimos a um Deus que é o dono do ouro e da prata, e Ele mandou, Ele se responsabiliza. Igreja, nós não podemos querer pretender
construir o templo baseado só na nossa força, na força da nossa mão ou do nosso dinheiro. Nós não temos dinheiro para fazer isso, mas Deus tem, e Ele já mostrou que Ele é com a gente. Você quer mais sinal? Depois dos 2 que Gideão pediu, ele seguiu pedindo, agora faz chover em cima disso, faz chover, não. Aí já é você também não confiar no Senhor. Como está a sua vida? Você está temendo? Deus mandou você enfrentar, fazer alguma coisa, e você está olhando apenas para a força do teu braço? Quando é para o nome de Deus ser glorificado, não se preocupe não. Se Ele mandou, Ele vai se responsabilizar. Aleluia. E aí ele diz: com que livrarei Israel, a minha família mais pobre, e eu menor na casa do meu pai? E o que é que Deus diz para ele? Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Muito bem, midianitas e amalequitas. Quem era esse povo? Os midianitas e os amalequitas, por 7 longos anos, eles subiam, tomavam todo o alimento, arrebatavam todo o rebanho do campo, e para sobreviver, os israelitas escondiam os alimentos. Quem eram os inimigos de Israel? Principalmente os midianitas e os amalequitas. Vamos ver quem era? Essa aqui você vai gostar. Os midianitas eram parentes dos israelitas. Irmão, eles eram descendentes de Midian. O nome midianita vem de Midian. Quem era Midian? Quem conhece a Bíblia lá em Gênesis, vai ver que quando Sara morreu, Abraão casou com uma senhora chamada Quetura. E um dos filhos de Abraão com Quetura foi Midian, que deu origem aos midianitas. Então eles vinham da mesma ascendência, eram parentes de Israel. Quem era Israel? Jacó. Jacó era filho de quem? De Isaac, que era filho de quem? De Abraão. Isaac acabava sendo irmão de Midian. O filho de Isaac, Jacó, que virou Israel depois, eles eram parentes, mas cada um seguia o seu rumo. O povo de Deus era o povo protegido por Deus, era Israel. E os amalequitas, vocês acham que eram parentes também? Eram. Eles eram descendentes de Amaleque. Quem era Amaleque? Neto de Esaú. Esaú, que era Esaú, irmão? Irmão de Jacó. Esaú, irmão de Israel. Os amalequitas eram filhos de Esaú, parente também. Esses parentes deles formaram uma coalizão, se juntaram para ferirem Israel. Sabe que lição que eu aprendo aqui? Eu não posso deixar de ver essa lição. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, os nossos piores inimigos estão bem mais perto de nós do que nós pensamos. Entendeu? Concorda comigo? Os parentes se juntaram para derrubar. Os piores inimigos muitas vezes estão perto de nós. Aí Juízes 7, os versos 1 e 2. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode. O texto é bem claro. Ele se acampou na fonte de Arote. Esta fonte de Arote, que os homens tiveram que beber a água, o nome Arote significa fonte do medo, ou fonte do terror. A água que eles tiveram que ir lá fazer o teste era a fonte do terror. A Bíblia nos revela que, após uma conversa com o próprio Deus, Gideão conclama o povo para irem para a guerra e ajunta um exército de quantos mil homens? 32 mil homens. Eu estou correndo por causa do tempo aqui. E para conseguirem lutar, cada um do exército de Israel
eu fiz uma conta aqui. Acompanha comigo. Com 32 mil homens, cada um teria que matar 4 e nenhum ser morto, porque eram 130 mil. Em Juízes 7, no verso 3, diz assim: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. 10 mil ficaram. Só ficou 10 mil homens. Mas você prestou atenção que ele diz: aquele que for tímido e medroso, que volte. Aqui eu fico assombrado quando eu leio esse texto, irmão. Por quê? Você já pensou? Os tímidos e os medrosos podem dar volta. Tinha 32 mil lá, pronto para brigar. Mas aí ele chegou, bateu pesado. Os medrosos podem voltar. 22 mil homens por si mesmo se consideraram medrosos e disseram: eu vou me embora. Eu só vou ajudar esse negócio aí quando eu ver que a situação tá boa, quando eu ver que não vai ter perigo para mim. Não é assim com a gente, não é? Muita gente que poderia estar nos ajudando, que poderia estar empenhado junto com a gente, se afasta quando vê que a situação aparentemente aos olhos humanos não é boa. Agora, depois que viu que a gente foi abençoado, aí chega, aí que já viu que a gente está abençoado, vem procurar emprego lá, né, Osni? Aí, mas antes era tudo trombetando. Não, os medrosos. Deus não se agrada dos covardes. Quem é covarde aqui, se está com medo de me acompanhar na construção do templo, Deus está mandando dizer: pode ir embora, se você for covarde. Porque ser covarde, nesse caso, é não confiar na provisão de Deus. Eu não sou covarde, eu vou enfrentar essa obra em nome de Jesus. E quem não for vai me acompanhar e vai ver o templo construído para a glória de Deus. Mas voltaram 22, ficou 10 mil. E aí nesses 10 mil, o que acontece? Com 10 mil, a coisa ficou mais difícil, porque cada israelita agora teria que matar 13 homens inimigos. Não era 130 mil? Se ficou só 10, agora teria que matar 13 homens inimigos. Novamente, em Juízes 7, verso 4, disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Que interessante, Deus começou a reduzir, cortar, diminuir. De 32 saiu 22 mil, ficou 10. E Deus ainda diz: tem gente demais. Faze-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser: este não irá contigo, este não irá. E agora, hein? Inicialmente eram 32 mil homens, 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. O que acontece no capítulo 7, no verso 5? Agora eles iam passar por uma prova, eles iam beber água. E aqui está a história da fonte do terror. 10 mil para passar no teste da água da fonte do terror. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Ou seja, quem se dobrasse para tomar água. Todos os que se dobrassem, ou deitava lá, beber, lamber que nem o cão, né, que fica metendo a cara na água lá, enfia a cara na água para lamber a água, ou então que se abaixasse para ficar sorvendo a água, mas se abaixasse. O que ele queria? Observa o que não se dobrar, observa o que não se baixar. Aquele que chegar e pegar a água na mão e trouxer até a boca, separa. Dos 10 mil, só 300 fizeram isso. Beberam a água com a mão, não se dobraram. Irmão, agora
9.700 foram mandados embora, porque eles não tinham o perfil que Deus queria. Ficaram só 300. E agora esses 300, se fossem lutar, teriam que matar cada um 4.333 soldados dos 130 dos outros. Começou com 4, passou para 13, e agora cada um teria que matar 4.333 e ninguém poderia morrer. Gideão tinha apenas 300 homens que, de acordo com as palavras de Deus, venceriam os inimigos. Irmão, é quase difícil de acreditar que isso seria possível, não é? Humanamente falando, é o mesmo que olhar para essa igreja e dizer: aqueles lá não vão construir templo nenhum, estão doidos. Diziam para os 300: a gente era 32 mil e ficou só com 300, como é que vão lutar contra 130 mil? Isso é impossível. As coisas de Deus aos olhos dos homens são impossíveis, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia! Quando a palavra de Deus está empenhada no negócio, creia, não haverá derrota. Se Deus empenhou a sua palavra, é só vitória, mas você precisa confiar. Juízes 7, do 8 ao 25, vai contar como é que foi esta batalha. Vamos lá. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, mandou de volta. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Olha só como é que Deus dá estratégia de vitória. Eu não contei que tinha uma estratégia de vitória para nós que eu não ia revelar? Deus deu a estratégia. Sucedeu que naquela mesma noite, olha a estratégia de Deus, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Ou seja, pode ir. Se ele duvidasse, ele dizer: eu vou com 300? Vou não vou com 300 não, vou morrer. Mas ele acreditou e ele desceu, porque Deus disse: eu entreguei nas tuas mãos, você vai ser vencedor. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, Pura, o nome do rapaz, ao arraial. Vai só 2, vão só vocês 2. Não é, às vezes é só eu e a Dalmira mesmo, né, Dalmira? Que metemos a cara, enfrentamos, largamos nossos cheques onde tem que largar, e Deus tem nos honrado, minha velha. Por isso que é tão bom servir a Deus. Ele não nos desampara, não nos desaponta. E foi ele e o moço dele, o Pura, ao arraial. E ouvirás o que dizem: depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Presta atenção. Então desceu ele com o seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Ele esteve lá nos aceros, como a gente chama aqui no Nordeste, do arraial. Os midianitas, os amalequitas, viu como eles estavam tudo junto? E todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Olha o tamanho do inimigo que eles viram. Chega lá, olha aquele tamanho imenso. Lá não dava nem para contar os camelos. Era mais do que a areia que há na praia do mar. Era para dar uma ideia que era tanta gente. E os 2 desceram lá. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse, e eles escutando: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Eita, Deus botou Gideão ali com mais um moço para ouvir a revelação. Deus confirmou usando o próprio inimigo para dizer: olha, Deus entregou o nosso povo na mão dele. Esse sonho que você teve
não é nada mais nada menos do que um prenúncio, um aviso de que nós vamos perder essa guerra. E aqui, no verso 15, tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, que é que ele fez? Adorou, Deus tão maravilhoso, adorou, e tornou-se ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Levantai-vos, igreja, o Senhor já nos deu as condições de construirmos o templo da Igreja Batista Novo Horizonte. Nós somos poucos, mas nosso Deus, a gente com Deus é maioria. Aleluia! Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Sabe o que é isso? A estratégia de Deus. Estratégia que só Deus é que pode dar essa estratégia. O homem não é capaz de imaginar coisas, mas Deus diz claramente como fazer para obter a vitória sobre o inimigo. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Olha o papel do líder aqui, tem que olhar para o líder, e o líder tem a obrigação, a responsabilidade, o peso nas suas costas de liderar, mas acima de tudo motivar o povo. Olhe para mim e faça como eu estou fazendo. Aleluia! Chegando eu às mediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Eu estou na direção de Deus, confia que eu estou na direção, pode fazer o que eu estou dizendo. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um onde? No seu lugar. Vocês entenderam? O inimigo, quando viu aquilo, imagina, era de noite, quando viu aquele fogaréu na volta deles, o que o inimigo pensou? Vamos ler. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. O inimigo bateu em retirada com medo. 130 mil homens correram, fugiram, que nem menino, dos 300 de Gideão. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Deus botou o inimigo para lutar um com o outro, irmão, a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Agora aqui você vê a turma da última hora. Os que fugiram no começo, quando viram que a batalha estava ganha, agora vieram e se juntaram. Isso vai acontecer com a gente, irmão. Eu vejo tão claro isso. Quem tanto riu de nós, quem tanto desprezou, humilhou essa pequena igreja, na hora que vê a glória de Deus, Deus tinha reservado essa pessoa para este aprisco, para este rebanho. Vai vir gente de tudo que é lugar para se unir conosco, para o nome de Deus ser glorificado. E eu digo isso com muita alegria, porque ninguém vai construir um templo aí inicialmente para 250 pessoas para ver vazio. Não. Ele se acampou na fonte de Arote. A água que eles tiveram que ir lá fazer o teste era a fonte do terror. Talvez aquelas águas, aos olhos do povo de Israel, fossem águas desprezadas, mas a sede era grande,
e eles tiveram que beber daquela água para passarem no teste de Jeová. Muitos de nós, muitas vezes achamos que Deus não virá no nosso socorro. Nós pensamos que estamos sozinhos, mas saiba de uma coisa: Jeová, Ele nunca fará aquilo que você tem capacidade de fazer. Ele faz aquilo que para nós é impossível. E creia, Ele nos levará sim a uma fonte de Arote. Ele pode nos fazer passar para tomarmos da água do terror em algum momento que formos provados na nossa vida, para ver se nós somos ou não capazes de ostentar o nome do Senhor. Ele não se agrada de covardes, Ele não chama desocupado, Ele só chama a gente ocupada, demais até, porque a gente que está ocupado sempre vai achar um tempinho a mais para trabalhar para o Senhor. Ele nos levará a uma fonte do terror e nós teremos sim, irmãos, que beber da água. Mas saiba que no momento que a gente não se acovardar e que a gente beber daquela água, pode acreditar que algo sobrenatural irá acontecer na sua vida. Por isso, a fonte de Arote, ela passou a chamar-se de fonte de Gideão, mudou o nome, deixou de ser fonte do terror para ser fonte da vitória de Gideão com apenas 300 homens. Eu fico a pensar por que é que Deus escolheria o seu exército no momento de beberem a água, ou o porquê que muitos nem chegaram a provar daquelas águas. E aí a resposta a essa nossa pergunta está na água daquela fonte. A resposta está na fonte de Gideão. A fonte de Gideão, ouça, é a resposta para muitas das nossas perguntas e questionamentos. A fonte de Gideão é a resposta, é a solução para os nossos problemas e é o remédio na hora certa. A fonte passou a se chamar fonte de Gideão porque ali se iniciou a vitória de 300 homens contra 130 mil homens, mas com uma diferença, irmãos, e é essa diferença que está sobre nós. É que os 300 de Gideão, os 300 de Israel, eles obtiveram a vitória simplesmente porque eles estavam na direção de Deus, e os 130 mil midianitas e amalequitas não estavam na direção de Deus. O inimigo pode ser muito, o inimigo pode ser imenso, o inimigo pode ser grande, a gente pode aos nossos olhos ser tão pequenos, mas irmãos, se estivermos na direção de Deus, a resposta é vitória para nós e derrota para quem está longe da direção de Deus. Deus manda que os 10 mil desçam as águas e ali Gideão se posiciona. E eu fiquei pensando também, os que ajoelhavam e enfiavam a cabeça nas águas era para botar a parte, e os que se agachassem, lambendo que nem cachorro, também era para colocar a parte. Preste atenção uma coisa: 9.700 beberam das águas, mataram a sede, mas eles foram displicentes, podendo ser surpreendidos pelo inimigo, enfiando a cara na água. Ouça, e assim, ainda hoje, muitos se entregam a Jesus e não mais vigiam. Estão tomando da água da vida, mas não estão vigiando, estão com a cara enfiada ali. E como não vigiam, ficam vulneráveis ao ataque do inimigo das nossas almas. E porque não vigiam, são derrotados. E porque são derrotados, não provam o gosto da vitória. Porém, 300 homens, que aqui são a minoria, eles beberam da água, daquela água, da mesma água, saciaram a sede, mas continuaram vigiando o inimigo para não serem surpreendidos.
E aí provaram do milagre de Jeová no meio da batalha com a vitória. Ele tinha apenas 300 homens, que de acordo com as palavras de Deus venceram o inimigo. É quase difícil a gente acreditar, mas como eu disse, quando a palavra de Deus está empenhada no negócio, não tem como dar errado. A fonte de Gideão, o que é hoje para nós? É a fonte de água viva, é o Senhor Jesus na nossa vida. Ela ainda hoje está a jorrar a água da vida para mim e para você. Mas eu pergunto, muitos podem estar bebendo desta água, mas quantos continuarão na peleja? E quantos sairão vencedores? Muitos são os chamados a beber desta água, mas poucos são os escolhidos. E disse Jesus à mulher samaritana em João 4, verso 13. Replicou-lhe Jesus: todo que bebe desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, está dizendo Jesus aqui, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna. Jesus é a fonte de Gideão para os nossos dias de hoje. Encerro Igreja Batista Novo Horizonte dizendo o seguinte a meus irmãos, que Deus reuniu aqui nesse rebanho. Foi Ele quem reuniu aqui. Eu não fui na casa de ninguém convidar para vir para cá. Quem te trouxe para cá foi o Espírito Santo de Deus. E estes que estão comigo são os 300 que ainda permanecem conosco. E como eu tenho um bom orgulho, aquele orgulho bom de ver como esta igreja pequena está firmada na palavra de Deus, rejeitando fábula, rejeitando falsa doutrina. Esta é a vacina que nós temos, queridos. Para esta igreja, o maior desafio é a construção do templo. E não importa se nós somos 3, se nós somos 30 ou se nós somos 300, não importa. Mas você deve ter os seus desafios. Você pode hoje estar diante da maior adversidade da sua vida. Não importa quantos estão contra você, importa é quem está com você. Eita, Deus maravilhoso! Oh Senhor, o Senhor me ama muito mesmo. Agora, você pode estar se sentindo agora diante da fonte do terror. Mas se você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você que se sente na frente da fonte do terror, se você se entregar a Jesus, se você beber da água da vida pura que é Jesus, então você pode ter certeza que você passou da fonte do terror direto para a fonte da vitória, que é Cristo Jesus na nossa vida. Nós precisamos ainda hoje chegar à fonte das águas de Gideão. Por isso, dobre os seus joelhos ainda hoje e peça ao Senhor dos Senhores te fazer beber das águas da fonte de Gideão. E você vai ver o que é realmente partir da fonte do terror para a fonte da vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Que Deus abençoe nossas famílias. Que o Senhor aplique essa confiança e essa certeza, essa esperança no nosso coração, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte.
Um novo horizonte com Jesus em sua vida. O Senhor apareceu, Gideão já resolveu, os 300 escolheu, do meio do povo hebreu, para dar vitória a Israel. A guerra vai começar, os 300 vão lutar, o Senhor vai operar, o inimigo vai tombar, vai descer poder dos altos céus, quebra o cântaro, irmão, faça como Gideão, desmantela o trono de Baal, ergue um altar a Deus, e como os 300 seus, luta destruindo todo mal. O Senhor apareceu, Gideão já resolveu, os 300 escolheu, do meio do povo hebreu, para dar vitória a Israel. A guerra vai começar, os 300 vão lutar, o Senhor vai operar, o inimigo vai tombar, vai descer poder dos altos céus, quebra o cântaro, irmão, faça como Gideão, desmantela o trono de Baal, ergue um altar a Deus, e como os 300 seus, luta destruindo todo mal. Quebra o cântaro, irmão, faça como Gideão, desmantela o trono de Baal, ergue um altar a Deus, e como os 300 seus, luta destruindo todo mal. Programa Momentos com Jesus.